no âmbito dos juizados. Isso está bem claro no artigo 8º, no artigo 3º, parágrafo 2º. Só que a gente vai estudar um pouco sobre algumas coisinhas importantes da questão falimentar, certo? Normas de procedimentos da competência, estabilização da competência. Geralmente, nos estados e nas capitais, existe mais de um juizado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Em Aracaju, nós temos 8 juizados. E 7 com a mesma competência. Quando eu ajuizo a ação, e uma delas e ela é distribuída para um desses juizados, por exemplo, ao primeiro juizado, a gente vai ter que lembrar da regrinha contida no artigo 43 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da estabilização da competência, que diz o seguinte, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Então, se eu ajuizo a ação e essa ação recai no primeiro juizado de Aracaju, e o réu, no trâmite do processo, vai morar em Salvador, essa ação vai ter que permanecer no primeiro juizado civil da comarca de Aracaju. E a própria redação do artigo 43, ela faz uma ressalva, salvo quando suprimirem um órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, se criar uma regra de competência funcional, na competência em relação, da matéria, agora esse juizado vai ficar específico para as ações de seguro. Aí, o que vai acontecer? Essa ação que foi ajuizada no primeiro juizado, ela vai ser redistribuída para aquele outro juizado que o regimento interno determina uma nova norma de competência, desde que essa ação ainda não esteja julgada, tá? Todas as ações, elas precisam ser registradas e distribuídas no artigo 284 e 285 e o 286 do Código de Processo Civil. Aqui eu não vou entrar a fundo não, mas é só para lembrar vocês que no Código de Processo Civil temos essas regrinhas de registro e distribuição da ação. E como, acho que foi Abdon falou, Abdon disse que as ações nos juizados aí ficaram de ser distribuídas pelo critério eletrônico. Então, Abdon, eles estão utilizando o artigo 285, que fala o seguinte, a distribuição poderá ser eletrônica e será alternada e aleatória, obedecendo a rigorosa igualdade. Então, pelo que eu entendi, a distribuição das ações aí nos juizados de Tocantins está seguindo a regrinha do artigo 285 do CPC, não é isso? Correto. A gente tinha um fenômeno muito engraçado, professor América, eu não sei como é aí em Sergipe, mas aqui a gente tinha um problema assim, Palmas, quando a senhora vier nos visitar, a senhora vai ver que a gente tem 2 avenidas centrais, que é a Avenida Teotônio, que corta a cidade de norte a sul, e a JK, que corta ela leste a oeste, mais na parte mais central da cidade. Uhum. E aí, essas vias eram utilizadas como critério de distribuição. E o juiz que ficou com a parte central da cidade, ele não dava liminar no juizado, ele entendia que não existia nem liminar nem antecipação de tutela pela lei de juizados. Uhum. Então, todo mundo fugia do centro. Então, assim, não, fulano, você mora onde? Eu moro na 204 Sul. Vixe, é o doutor Marcelo. Tu trabalha onde, macho? Não, eu trabalho no 806. Não, então a gente já cai no outro juizado. Vamos colocar o domicílio do trabalho, tem uma declaração do trabalho. Então, com o tempo, houve uma sobrecarga dos juizados das pontas em detrimento do juizado central. Eu acho que por causa disso, o tribunal resolveu juntar de novo e redistribuir. Então, em Sergipe acontece a mesma coisa em Aracaju, porque nós temos 2 juizados que têm características específicas das juízas que atuam lá. Então, quando a pessoa mora na região que pode cair nesse juizado, eles conseguem comprovante de residências de outra localidade para cair naquele juizado, porque essas magistradas, elas têm uma atuação bem, muitas vezes, abusiva, né? Então, muitas vezes os advogados não gostam, então conseguem obter comprovante de residência ou de trabalho de outros juizados para poder a ação recair nesse juizado, né?
E vai chegar um momento que eu acho que vai acabar sendo utilizado o artigo 285 lá em Sergipe, lá em Aracaju, por conta disso. Deixa eu seguir aqui. Eu passei para vocês um estudo de caso. Eu coloquei um caso concreto, e esse caso concreto, que é o caso concreto 1, não sei se vocês chegaram a analisar, a observar. Deixa eu ver só que horas são que eu tô perdida. 9h40. Nossa, o tempo tá voando. Não sei para vocês, mas para mim tá. Não sei Passou se vocês... bem rápido, o assunto é muito bom. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, eu quero a reflexão de vocês, certo? Primeira pergunta é possível a arguição de ofício da incompetência relativa do juízo? Primeira pergunta. Vão refletindo aí. Se a turma recursal proferir decisão sobre a competência do juizado, como deve ser feito o seu controle? Terceira, entre ações ajuizadas e enjuizados, qual deve ser a solução? Quarta pergunta. Se houver conexão ou continência entre ações ajuizadas no juizado e na justiça comum, como a solução processual, qual a solução processual a ser adotada? 4 perguntinhas aí que eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Tá? Eu queria participação também de outras pessoas. Só a Abidon está falando aqui, já decorei a voz dele. Amanhã, quando você der bom dia, já vou saber que é você, Abidon. E acho muito legal. Só que eu também quero ouvir outras pessoas. Vamos para a primeira pergunta. É possível a arguição de ofício, né, de incompetência relativa do juízo, no âmbito dos juizados especiais? Porque a gente sabe que na justiça estadual, na justiça comum, a que pode ser arguída de ofício é a incompetência absoluta, né? Porque é uma questão de ordem pública. A relativa, ela só pode ser arguída em caso de foro de eleição abusivo, conforme fala o parágrafo 3º do artigo 63 do CPC. Fora isso, não pode ser arguída a incompetência relativa de ofício. Mas no juizado isso pode. E aí? O que é que vocês acham? A senhora já nos deu essa resposta. Eu já dei. Já. A senhora falou que na hipótese de que a competência territorial dificultar a defesa, o juiz pode declinar de ofício, no exemplo de Aracaju. Então, mas aí é no caso, aquilo que eu falei, Abidon, é no caso do foro de eleição, certo? Uhum. Aí é no caso de foro de eleição. Mas sem ser foro de eleição, será que é possível? Essa cláusulazinha que eu falei, cláusula de foro de eleição, ela é aplicável, inclusive, na justiça estadual. Se você for lá no parágrafo 3º do artigo 63 do CPC, ele fala que o juiz ele pode, de ofício, declarar nula a cláusula de eleição, de foro de eleição, quando abusiva, e remeter os autos para o domicílio do réu. Mas, tirando isso, lá na justiça estadual, o juiz não pode meter o dedinho deles, que é caso de incompetência relativa do juiz, do juízo. Tá lá, não pode. Mas no âmbito do juizado, será que isso pode acontecer? Professor, eu já vi casos de quando o juiz acolhe alegando da complexidade da matéria e que não foi objeto da contestação e ele entende. Não, mas veja, deixa eu só fazer uma ressalva. Quando ele fala que a matéria é complexa, não é caso de incompetência relativa, é caso de incompetência absoluta. Que é em relação à matéria. Incompetência absoluta, ele pode fazer isso de ofício. Incompetência relativa é com referência ao critério do foro, do local, que vai ser ajuizada a ação. Sim, você está falando do critério territorial. Deveria ser isso, a competência territorial. Ele pode alegar de ofício essa incompetência no âmbito dos juizados cíveis? Na justiça comum, não. Eu vou deixar, a senhora vai conhecer um dos nossos colegas mais participantes, ele está com a mão levantada, então eu vou ceder a vez para o doutor Alex, que ele sempre traz contribuições pertinentes.
Então, vamos lá, quero ouvir. Boa noite, né? A todos e a todas. Boa noite. Tá entrando. Boa noite, professora. Quase que eu perdi sua aula. Eu não vi que ia ter aula hoje, eu fiquei com a raiva que eu perdi bastante tempo da aula. Mas eu entendo que não pode haver essa mudança de ofício, não. Você perguntou se pode de ofício, né? Uhum. Eu entendo que não possa. A competência relativa tem que ser arguída e eu entendo que não possa. Mas, assim, falando assim, eu não fiz um estudo para fazer, assim, mas eu entendo que não é possível. Se a competência relativa, ela vai seguir a mesma regra lá do juízo comum, que também tem que ser arguída. Certo. Alguém mais quer falar? A turma é enorme, eu quero conhecer todo mundo nesse final de semana. E aí? Vou ter que escutar a voz. Professora Aguinaldo aqui. Oi, Aguinaldo. Já que o Alex levantou a mão aí, o Alex, ele é um advogado, é deficiente visual, tá? Ele é cego, né? E é bem assíduo aqui, é o nosso professor, né? Alex, então, prazer, viu? Ele já levantou aí, eu vi aí, né? E ele por falta de horário, mas também a culpa foi minha, viu, Alex? Porque todas as aulas eu vou intimando, né? E devido à correria, porque eu cheguei de viagem ontem, não pude te mandar também, tá? Mas seja bem-vindo. Ele já está aqui já há uns 20 minutos já, né? Uhum. Então, aí, Alex, eu vou fazer a discussão para você. A professora América Nejaim é loira, tem o cabelo nos ombros, tá de preto, tá? E muito bonita, por sinal. Tá bom, Alex? Na verdade, é azul marinho. Azul marinho. Pode falar. Muito boa a descrição. E, na verdade, assim, eu sou bem assíduo mesmo, mas essa aula eu perdi, foi assim, eu vi assim, mas será que vai ter aula hoje? Aí depois que eu fui olhar ali, não, tá tendo aula hoje. Eu falei, gente, não acredito que eu tô perdendo aula. Não é possível. Na faculdade, eu não gostava de faltar aula. Não é na pós-graduação que tá online para me botar o computadorzinho para funcionar. Aí eu peguei o computador que eu tava, até eu ligar o notebook ia demorar. Eu vou pegar com o que está aqui mesmo, com o que está ligado. Depois amanhã eu faço com o notebook, eu tenho um melhor posicionamento de câmera e tal. Nem sei se minha câmera está ligada. Mas hoje foi assim um improviso mesmo. Mas é um prazer, professor. Vamos ver, amanhã vai ter muito mais coisa aí. Vai ter. Acho que hoje já tem um bocado de coisa para a gente aprender, né? Eu perdi bastante. Eu vou ter que depois ver como é que eu vou fazer. Eu vou ter que pegar aula depois, ou assistir aula. Essa de hoje eu vou ter que assistir depois. Eu gosto de assistir ao vivo, né? Mas você já acompanhou algum tempinho atrás, né? Eu peguei ali faz uns 20 minutos que eu comecei. Já quando eu vi o link, já peguei, já entrei, já consegui. Porque também tem um tempo que deficiente visual tem um tempo que ele precisa para poder conseguir acessar o link, fazer a coisa funcionar. Microsoft, sim, é muito bom, mas ele tem essas. Até você. E deixa eu fazer uma pergunta. Você escutou a pergunta que eu fiz? A terceira eu perdi. Eu peguei a segunda. Vou lá, eu vou voltar aqui, tá? Ó, primeira pergunta foi: é possível a arguição de ofício da incompetência relativa do juízo no âmbito nos juizados especiais? Essa é a primeira. Entendi que não é possível. Tá, vamos lá. A segunda pergunta: se a turma recursal proferir decisão sobre a competência do juizado, como deve ser feito o seu controle? Quem é que vai fazer esse controle se a turma recursal julgou correto ou não sobre a questão da competência? Conflito de competência entre turma recursal. Não é conflito de competência, não. Aqui não é conflito. Aqui eu estou dizendo assim, você tem uma ação e o juiz do juizado, né, o juiz de primeiro grau lá, ele disse que o juizado não tem competência. Aí o autor recorre.
vai para a turma recursal. Na turma recursal, eles confirmam, por exemplo, a decisão sobre a incompetência do juízo. Como é que vai ser feito esse controle? Será que tem uma forma de fazer esse controle sobre essa decisão da turma recursal? A terceira pergunta é: se houver conexão entre ações ajuizadas e enjuizados, qual deve ser a solução? E se a conexão e contenência for entre ações do juizado e ação da justiça estadual, o que deve ser feito? Esses são temas que vamos tratar. Eu passei um caso concreto, né? E aí, se vocês puderem depois, com calma, analisar, esse caso concreto trata de todas essas questões que nós estamos vendo aqui. Mas vamos continuar aqui o debate, vejam. Professora América, enquanto os meninos estavam lhe respondendo, eu vou lhe confessar que eu corri no FONAGE e no TJDFT, e eu agora já sei a resposta do seu questionamento, que tem um enunciado 89, né? E aí o TJDFT tem dito que ele excetua a súmula 33 da STJ, e não sendo relação de consumo, pode sim ser conhecida de ofício a incompetência territorial. Pois é, vamos tratar um pouquinho sobre isso aqui agora. A incompetência do juízo, né, ela, tanto a absoluta quanto a relativa, ela pode ser arguída em preliminar de contestação. Mas, se ela for incompetência relativa, que é uma questão de ordem privada, o artigo 64, com 337, inciso 2, e o da Lei 9.099, fala que ela deve, a relativa, deve ser arguída em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, né? Ou seja, aquele juízo que era incompetente, ele passa a ser competente. Isso é o que está lá no e no artigo 30 da Lei 9.099. Quais são as consequências do reconhecimento da incompetência? E aí, alguns juízes, eles têm feito de forma equivocada. Por quê? Se a competência, aqui no caso eu não estou falando nem só de foro, estou falando da questão da matéria, né? Veja o que fala o artigo 51 da Lei 9.099. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei. 2. Quando inadmissível o procedimento instituído por essa lei ou o seu prosseguimento após a conciliação. E 3. Quando for reconhecida a incompetência territorial. Aqui, a Lei 9.099 trata de uma forma diversa do Código de Processo Civil. Porque lá no Código de Processo Civil, quando o juiz, o réu provoca essa incompetência relativa, ele vai julgar, e se ele entender que aquele juízo é incompetente, ele remete os autos para o juízo competente. Então, não era para ser em Palmas, e sim era Aracaju, vamos remeter os autos para Aracaju. Só que aqui na lei dos juizados, ele fala bem claro, se for reconhecida a incompetência territorial, o que é que o juiz deve fazer? Ele deve extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? E não remeter os autos. Mas aqui eu também quero discutir uma outra coisa com vocês. Ainda vou falar sobre a incompetência relativa de ofício, viu? Aqui é outra coisa. Vamos imaginar que aí em Tocantins não tem, mas em Sergipe e em Aracaju tem. Nós temos juizados com competência em relação à matéria, né? Sexto juizado é competente para as ações de acidente de trânsito e de seguro. Então, vamos imaginar que a minha ação de acidente de trânsito, ela foi distribuída para outro juizado. Ou seja, esse juizado não é competente em relação àquela matéria. E aí, o juiz vai extinguir o processo ou ele vai remeter para o juiz? O que é que vocês acham? O melhor seria remeter, mas na mesma... Mas aí eu não sei o que a lei de vocês dizem. Certo, mas esqueça a nossa lei. Leia a lei do juizado. A gente não tem uma lei aqui disso. A gente vai ter que ler a lei do juizado. O que você acha que vai acontecer? E vai acabar extinguindo o processo, porque a lei disse que tem que extinguir.
Mas veja, a lei diz que tem que extinguir quando for reconhecida que tipo de incompetência, Territorial. mas não de matéria. Então, se dentro da mesma comarca nós temos juizados com distribuição de matéria, então o juiz não vai extinguir o processo, e sim remeter os autos para o juiz de forma subsidiária e supletiva o Código de Processo Civil. Deu para entender isso aqui? Deu sim, professora, perfeitamente. Certo? Aí vamos lá. O enunciado, o famoso aí enunciado 89 do FONAGE, que diz o seguinte, olha, a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema dos juizados especiais cíveis. Só que nós temos a súmula 33 do STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Então, observem que o entendimento do FONAGE, ele está indo contrário a um precedente judicial, inclusive de caráter vinculante, de eficácia vinculante. Porque as súmulas do STJ, elas estão previstas lá no artigo 927 como precedente judicial de caráter vinculante. Então, assim, América, você concorda com o enunciado 89? Não. Não concordo com o enunciado 89. Então, aqui a gente vai estudar os enunciados e eu vou dizer os quais eu concordo e os quais eu não concordo. Esse é um deles. Tá? Esse é um deles. E eu vou trazer agora uma jurisprudência daí, de Tocantins. Eu fiz questão de procurar decisões de Tocantins para dar esse suporte para vocês. A turma recursal, ela adota esse posicionamento de que pode ser de ofício. Aqui, eu vi em qualquer grau de jurisdição, inclusive no presente momento processual. A incompetência, aí ele fala do enunciado 89, e depois ele continua, sendo este o posicionamento adotado por esta turma em situação semelhante. Recurso nominal em maio de 2016, tendo como relator Luiz Otávio de Queiroz Fraz. Então, aqui eu trago um posicionamento da turma recursal de Tocantins, e que adota o enunciado 89 do FONAGE, tá? Mas eu não concordo com ele. Acho que ele vai civil. 9.099 não fala, não autoriza esse reconhecimento de ofício, de encontro com a súmula do STJ judicial, que não está superado. Certo? Posso seguir? Pronto, só para a gente concluir, que eu sei que a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho, 10 horas em ponto, né? Vamos só falar sobre isso aqui. Incompetência entre os juizados, remessa dos autos. Foi o que eu falei para vocês aqui em Sergipe, o que aqui não, lá em Aracaju, que deve acontecer, mas também a gente tem um julgado daí de Tocantins, que ele coloca o seguinte, ó, recurso inominado, incompetência funcional, reconhecida de ofício, inaplicabilidade do inciso 3 do artigo 51. Competência entre juizados, prevalência dos princípios da celeridade e informalidade, processo eletrônico, remessa para o juizado competente, sentença cassada. A hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, contido no inciso 3 do artigo 51, hipótese em que o juízo competente fosse vara da justiça comum e não de juizado. Detectada a incompetência do juizado especial civil e criminal de Tocoarauto, comarca de Palmas, Tocantins, o caso não seria de extinção do processo com base no inciso 3 do artigo 51, em respeito aos princípios da economia processual e celeridade, que devem imperar no sistema especial, considerando ainda que todo tramita em meio digital, a melhor solução é a remessa do feito para o juizado especial civil da região norte, competente para o processamento. Então, aqui, na decisão da segunda turma recursal, ele entende que não deveria ser extinto o processo,
mas sim remetidos os autos para o juizado competente, certo? Eu tive um caso de incompetência no juizado, professor, aqui no Tocantins, mas o cliente me procurou, já tinha sido proferido sentença à revelia, e aí ele ficava à margem esquerda da Avenida JK, e o processo tinha sido processado no Juizado Norte. E aí eu entrei com um recurso nominado alegando a incompetência do Juizado Norte, e a turma cassou a sentença para reconhecer, mas eles extinguiram. E aí a parte teve que propor novamente a ação agora no Juizado Central. Mas eu tinha uma situação dessa. Pois é. Meus amores, então, eu queria aqui só finalizar a aula só recebendo aqui um feedback de vocês, se deu para aprender alguma coisa hoje à noite, se valeu a pena, como é que foi a experiência de ter aula com a professora América, se está tudo tranquilo, se está difícil. Nossa, muito boa, professora, não sei os demais colegas, mas foi muito boa. Eu até tinha comentado com os meninos assim que me surpreendeu a qualidade dos professores. Verônica, Aguinaldo, estão de parabéns, porque cada módulo é um professor mais fantástico que o outro, com matéria pertinente, matéria atual, com foco realmente na atividade. Então, assim, a ESA, o Aguinaldo, o pessoal, tá todo mundo de parabéns, e fantástico. Eu, sinceramente, não tinha o prazer de conhecer, de ter aula com a senhora no momento anterior, mas, assim, estou realmente maravilhado com a quantidade de informações que a senhora me repassou nessa noite. Depois eu vou ter que rever essa aula para mim ver se eu deixei passar alguma anotação. Abidão, no mundo tão maldoso que a gente está vivendo, até no grupo ali a gente vê crítica, vê tudo ali e tal, a gente nem liga, porque eu sempre falo que se a gente agrada a todo mundo, a gente é um fracassado. Eu sempre falo isso, e sempre vou falar isso, porque eu trabalho com isso desde 23 de junho de 2005, e quero ainda que Deus me dê saúde para mim pode continuar fazendo evento, curso, pós-graduação e tudo, né? Obrigado pelas suas palavras aí, né? E a gente tenta fazer o melhor mesmo, sabendo que a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente se propõe em fazer educação. Alex, você levantou a mão aí, Alex? Arrocha aí. Eu acredito, eu tenho falado isso, professora, que nós vamos sair dessa pós-graduação, mas vão sair cientistas jurídicos. E eu acredito nisso. E depois eu vou assistir a parte que eu perdi da aula para poder, porque eu vi que tem muita informação, só os tempos que eu passei aqui com um monte de coisa. Então eu vou ter depois que revisitar essa aula, porque eu perdi, mas amanhã eu vou estar aqui firme e forte cedo, vou entrar mais cedo que todo mundo. Para poder... E assim, eu quase não milito muito no juizado, justamente porque eu gosto de liberdade, eu gosto de margem de manobra. Mas, com informações, você pode atuar cirurgicamente no juizado e obter grandes resultados. Grande sucesso. O problema do juizado, são dois que eu considero que não deveria ter tido, mas foi uma política do legislador. A falta de honorário de sucumbência, que a gente gosta, eu desafio aqui qualquer advogado que não gosta de honorário de sucumbência. Todos gostam de honorário de sucumbência. Mas amanhã eu vou trazer uma notícia boa para vocês sobre isso. Então, assim, amanhã a gente tem muita coisa, a gente vai... Tá. Muito bem, gente. Né? Ainda, dando moral, o juizado aqui não dá um valor de dano moral. Para eles, mais de 5 mil é enriquecimento sem causa. Então, eu vou para o Tribunal de Justiça, que se o juiz der um valor baixo, eu vou repor e consigo. Por exemplo, uma negativação indevida aqui em Tocantins é R$10 mil, que eu considero razoável. Eu considero razoável. A negativação indevida eu considero razoável 10 mil. Mas R$1.000 eu não considero razoável. Não faz nem costa no bolso do banco. E
pouco se usa a teoria do desestímulo. Eu entrei com uma ação aqui no Juizado Federal, Justiça Especial Federal, porque a competência do Juizado Especial Federal é absoluta, não tem jeito. A minha cliente teve um aborrecimento danado, pegaram 5 mil e pouco dela. O dano moral foi menor do que o dinheiro que retiveram indevidamente dela. 3 mil reais de dano moral. Aí eu explico para o cliente que ele passou um perrengue danado, passou quase 3 meses sem esse dinheiro, teve o nome protestado, virou um rolo. Como é que eu explico para ele que o juiz deu só 3 mil? Então, acho que a minha proposta aqui, viu, Alex? A minha proposta aqui, nessa pós, é justamente dar esse enfoque muito prático e dar para vocês essa liberdade interpretativa para vocês poderem realmente fazer uma atuação profissional com qualidade, com base profunda aí nas normas processuais, na Lei 9.099, que é justamente o que faz a diferença do profissional. Então, quando a gente procura se especializar, né, com uma pós-graduação de qualidade, como vocês têm colocado aqui, Aguinaldo, Verônica, que tem colocado excelentes professores numa pós, é isso que vai fazer a diferença na vida de vocês, né? Esse conhecimento profundo, ir atrás, dizer assim, não, eu tenho como fazer realmente uma atividade profissional diferenciada, um suporte diferenciado para o cliente. Então, eu também digo que vocês estão de parabéns por estarem aqui sexta-feira à noite, ouvindo a professora falar, adquirindo os conhecimentos e espero encontrá-los amanhã, viu? Nosso sabadão com processo civil, com lei de juizados. Muito bem. Agora, tanto é, professora, que a nossa tabela da OAB, ela deu pouco enfoque ao juizado especial. E eu fiz uns apontamentos pela Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência, porque, assim, a nossa Comissão da Pessoa com Deficiência não atua só na área de deficiência, não. A gente mete o PD de tudo quanto é coisa. É ambiental, é o que for. Não é? A gente não se restringe só a nossa área. Então, nós já fizemos apontamentos em que faltou esse enfoque de quanto se cobrar em causas do juizado. É porque, como não tem sucumbência, e as causas, às vezes, são causas de um valor que não é tão alto assim, como é que a gente faz para atuar no juizado e cobrar do cliente e ele ficar satisfeito porque teve um valor justo e ele saber que a atuação propriamente foi cirúrgica, né? Porque no juizado você tem que atuar cirurgicamente. Exato. Bom, então vamos em frente, né? Até amanhã, né? 8 horas aqui, né? Estendendo os agradecimentos também ao Isaac, lá da informática, e o André Vinícius, né? Está sempre aqui com a gente também. A Indiara, né? É uma equipe toda